Olá, irmãos em Cristo. Eu me chamo Marina Morim e estou mais um dia com vocês para a nossa leitura das Escrituras, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para nos fortalecer, para buscar o Criador, para entendermos as nossas vivências e os nossos caminhos. Estamos no livro de Números, capítulo 9. Paramos no capítulo 8 e leremos hoje o capítulo 9. Mas não antes sem uma oração. Criador dos céus e da terra, eu me coloco na sua presença, diante do teu poder, diante da tua glória, reconhecendo que nada sou sem a tua presença, nada sou sem a tua graça. Eu não posso viver sem o Senhor estar ao meu lado e sem estar debaixo da sua forte mão. Eu me sinto perdida e distante quando a sua presença não está ao meu lado. Sou mais uma neste mundo que busca a sua voz, que busca, Senhor, a tua verdade. Eu me coloco inteiramente em tuas mãos. Quero cumprir o meu propósito, o teu propósito em minha vida. Quero deixar trabalhar o meu Deus através de mim e para a honra e glória do teu nome. Quero poder tocar a muitos outros e que as vidas sejam alcançadas através desses vídeos, em nome de Jesus. Então, se você, até o dia de hoje, chegou neste dia, neste momento, se você sente a presença do Senhor e sente o vazio que há dentro de você, saiba que esse Deus quer fazer morada dentro de você e preencher o vazio que está dentro de você. E nesta hora você diga: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço e creio que Ele morreu em morte de cruz e que ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar da morte eterna. Eu entrego a minha vida nas mãos do Criador, em nome de Jesus. Amém. Então, logo depois desse apelo, né? Vamos dar início à leitura. Livro de Números, capítulo 9. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, e a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel.
Segunda celebração para os ausentes e imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aqueles homens, aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estávamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo de morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, de tarde a celebração, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não tiver no caminho, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo. Cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham guardado da guarda do Senhor, e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E, alcançando-se, ela partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. As 2 trombetas de prata. Capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata. De obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação.
Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão na banda do Oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Falou agora capítulo 7, né? Versículo 7 nós paramos. Tá falando de trombeta e tá falando da partida, né? E me remeteu à memória das trombetas do final dos tempos. E que o Senhor já estava nos ensinando aquele povo a ouvir o tocar da trombeta. Versículo 8 do capítulo 10. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatutos perpétuos nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas sonolências e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem de Sinai. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos. E sobre os seus exércitos estavam Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Suar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulum, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estavam Elisu, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Zelumiel, filho de Surizadai, e sobre os exércitos da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo. Entretanto, que estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisamá, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abdã, filho de Gideone.
Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos quando partiam. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias. E a arca do Cordeiro do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E, pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. As murmurações dos israelitas, capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Que terríveis palavras, Senhor. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhavam-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, ou pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo?
Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que jurastes a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens, 2 anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Nossa, o Senhor é tremendo. E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, e que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel.
Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia para outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quebrote Ataavá caminhou o povo de Hazerote para Hazerote e pararam em Hazerote. A sedição de Miriam e Arão, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher suscita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Hazerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem,
sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Sacur. Da tribo de Simeão: Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar: Gizeal, filho de José. Da tribo de Efraim: Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim: Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulum: Gadiel, filho de Zode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés: Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan: Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé: Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali: Nabi, filho de Vofs. Da tribo de Gade: Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos filhos de Moisés Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar naquela terra. E a Oséias, filhos de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi, pois, aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Enaque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram uns ramos de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: Fomos à terra que vos nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animorosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. E aqui nós encerramos a leitura de 5 capítulos. Eu desejo que os irmãos fiquem com a paz do Senhor.